Aí nós vamos ver aqui que a questão não era a falta de fé do povo estrangeiro, não. Pelo contrário. Quando a palavra de Deus era anunciada, nós vamos ver aqui que ela, eficazmente, ela tinha seu fruto. Eu já citei agora o exemplo de Nabucodonosor, eu citei o exemplo de Dario. Além de Dario crer, ele edita, né, sobre ali a grandeza do Deus de Daniel. Então nós vamos ver que as pessoas, quando elas eram reveladas quem era Deus, elas se dobravam a Deus. A paz do Senhor Jesus, alunos e professores, bem-vindo a mais esta pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Crisley e hoje vamos falar sobre missão, né? Vamos continuando aí esse trimestre e a nossa terceira lição é missões transculturais no Antigo Testamento. Então aqui o nosso texto áureo está em Isaías 49, versículo 6, que diz assim: Disse mais: pouco e que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aqui também a nossa verdade prática que diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos que militam pela salvação das almas perdidas. A leitura bíblica em classe ela vai estar aqui em 1 Reis, né, capítulo 17, e Jonas no capítulo de número 1 aí, dois textos aí transculturais, podemos dizer assim, aqui do Antigo Testamento. Nós temos os três objetivos, sempre lembrando da importância, da necessidade do professor e os alunos que na aula acompanhem e consigam, né, o objetivo de compreender aí os objetivos a ser passado. O primeiro é identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. O segundo é demonstrar amor de Deus para com outras nações. Terceiro, relacionar as alianças de Deus para com a humanidade no Antigo Testamento. Lembrando a você aí que não esqueça de se inscrever neste canal, de curtir este vídeo, clica nesse joinha aí embaixo e também compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais, as pré-aulas, as pregações, todo o trabalho feito no YouTube aqui. A sua maior ajuda, além de acompanhar, é também compartilhando aí e até mesmo participando com seu comentário aí no vídeo aí. Vamos aqui à introdução, que ela diz assim: na lição anterior vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta e a ida do profeta Jonas a Nínive. E finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel, como povo escolhido de Deus. Nosso primeiro tema aqui é Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Primeiro tema aqui, o primeiro texto vai falar o quê? Sobre o plano de Deus. E aqui a gente está falando sobre missão no Antigo Testamento, então a gente precisa buscar entender, né? Deus realmente tinha um objetivo de Israel com as outras nações. Deus queria que o povo levasse às outras nações o conhecimento do Senhor, que as outras pessoas pudessem ter a oportunidade de saber quem é Deus? Sim, óbvio que sim. Aqui nós temos o texto em Êxodo,
capítulo de número 19, versículo 5 e versículo de número 6, nós vamos ver Deus tratando com Israel como nação, como que ele deveria se portar como nação, ó. Que diz assim, ó: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Vós sereis para mim reino sacerdotal, nação santa, para estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus aqui ele vai chamar Israel, nós vamos ver no versículo de número 5, que Deus vai falar para eles o quê? Vocês irão ser um povo peculiar, ou seja, um povo particular meu. Tudo bem. Segundo propósito que Deus chama eles era o quê? Para ser o quê? Reino sacerdotal. O que é um reino sacerdotal? Reino sacerdotal é todo pertencente àquele reino deveria ali ser, de uma forma clara, um embaixador ou um sacerdote, ou seja, independente do lugar que ele estivesse, da nação que ele habitasse, ele deveria levar o conhecimento de Deus a todos esses povos. Então, Deus chama Israel para ser um povo peculiar, um povo santo, mas esse povo deveria ser um reino sacerdotal, ou seja, aonde eles fossem, deveria ser demonstrado, deveria ser trazido ali Deus. A representação de Deus deveria ser cada judeu um sacerdote, ou seja, ensinando o conhecimento do Senhor aqui. O segundo texto que nós vamos ver aqui, que vai nos dar uma clareza melhor, que está em 1 Pedro, no capítulo aqui de número 2, no versículo de número 9, ele vai nos ajudar melhor ainda, porque nós vamos ver isso no Novo Testamento, ó. Mas aí Deus falando com a igreja, ó: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui Deus ele vai chamar a igreja para ser a sua representar o reino aqui na terra, e nessa questão a igreja vai obter êxito. A igreja ela vai conseguir, né? Aonde existe um crente, um cristão, ali o reino de Deus estará presente através do seu comportamento, do seu modo de viver, da pregação. E era esse plano que Deus já tinha com Israel, que Deus buscou com eles lá, logo na saída do Egito. O segundo texto aqui, o segundo tema, vai tratar o que é a falha de Israel. O que nós acabamos de ler aqui? Em 1 Pedro 2,9, a igreja, quando nós falamos da igreja, nós não falamos da igreja parede, a igreja templo, nós estamos falando da igreja chamada de minha igreja por Jesus Cristo, a eclésia, chamados para fora, a comunidade dos salvos. Essa igreja invisível, formada pelos salvos, essa igreja ela vai ser um sacerdócio real, ela vai ser um povo santo, ela vai ser um povo peculiar, ela vai conseguir o êxito em tudo. Diferente de Israel, aonde morou a falha de Israel? Não conseguiu ser um povo peculiar só de Deus, pelo contrário, nós vamos ver até o profeta Oséias ali se casando com uma prostituta para simbolizar ali a infidelidade de Israel para com Deus, né? E o Israel indo pendente sempre para o lado das nações. Aí nós vamos ver o quê? Israel não teve nada de santo, porque pelo contrário, a ordem de Deus era o quê? Para ser um povo santo. Ao invés de ser um povo separado para o uso exclusivo do Senhor, Israel começou a trazer o quê? Os deuses das outras nações para dentro de si. Ó, Jeremias capítulo 2, do versículo 5 até o versículo de número 8, vai nos dar um bom entendimento sobre o que nós estamos falando aqui, ó. Que diz assim, ó: assim diz o Senhor, que injustiça acharam em mim vossos pais para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos enviou através do deserto por uma terra de charnecas e de covas,
por uma terra de sequidão e densas trevas, por uma terra em que ninguém transitava e nem morava. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas, quando nela entrastes, contaminaste a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os governadores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Então, aqui, como sacerdócio real, esse povo deveria entrar nas nações e mostrar quem é Deus de fato. E pelo contrário, eles falharam nesse ponto também e trouxeram os deuses estrangeiros para dentro de Israel. Então, Baal, Azera, Astarote, Moloque, todos esses deuses foram trazidos para dentro de Israel. Nós vamos ver, por exemplo, no período de Salomão, cada esposa ali de Salomão ali, as que tinham suas divindades particulares, chegou um momento que ficou tão pesado financeiramente as caravanas das esposas irem até esses lugares, trouxeram para dentro de Israel. Então nós vamos ver aí que havia uma grande deturpação espiritual. Já a igreja, mais uma vez eu repito, a eclésia, igreja formada invisível pelos salvos, que nós não vemos quem está lá, esta igreja, ela é santa, ela é peculiar e ela é um reino sacerdotal. Então Israel aqui ele vai falhar miseravelmente nesse aspecto aqui. Esse foi as falhas aqui. Aí vem no terceiro texto aqui a contribuição de Israel para o mundo. Apesar de todas as falhas que nós citamos aqui, uma coisa que nós vamos acompanhar, principalmente aquele que estuda bibliologia, né? Nós vamos ver o cuidado que Israel sempre teve com os escritos, com respeito à escritura na questão do cuidado, né? Ali com os escritos. Então nós vamos ver até mesmo aqui a tradução aqui da Septuaginta, né? Tradução para aqui o Antigo Testamento para o grego aqui, aonde conseguiu se espalhar mais a escritura, porque até mesmo hoje, como a era que nós vemos atual, o inglês é tão difundido pelo mundo, naquela época era a língua grega ali que a Bíblia ali, né, os rolos do Antigo Testamento alcançaram esse objetivo aí. Então, esse caminho aí, na questão da palavra de Deus, sempre o povo judeu teve um trabalho muito árduo com essa questão aí. Então, nisso daí foi uma boa contribuição, né? Que até hoje nós temos, graças ao Senhor Jesus Cristo, né? Graças ao nosso Deus, que nós hoje temos a Bíblia assim, com acesso tão grande assim. E nós vamos ver o povo de Israel lá no passado tendo um zelo muito grande com a palavra de Deus. E a segunda questão aqui, né? Que tudo que foi preparado de Israel, desde lá de Abraão como nação, até os dias atuais que tem hoje, né? Foi preparar o caminho para o Messias, para o Salvador, né? Ali mediante ali a sua descendência, as gerações de Jesus ali, né? Começando de Abraão ali, partindo ali pelos patriarcas, vindo até a divisão das tribos, a tribo de Judá, da onde Jesus ali é descendente ali, diretamente ali de Davi. Então nós agradecemos a Israel nessa questão aí, né? Porque hoje a palavra de Deus é difundida, óbvio, graças ao Senhor Jesus Cristo, e o povo judeu em si tem a sua contribuição nessa questão também. Aqui a nossa sinopse diz: embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação no plano de Deus ao mundo. Segundo tópico aqui é o amor de Deus para com outras nações, os olhos de Deus sobre todos os povos. Então aqui, para que nós não venhamos muitas das vezes ser repetitivos naquilo que a gente tem falado aqui, mas fica óbvio que às vezes transparece para alguns que o Senhor ele tinha os olhos fitados somente para Israel.
Mas pelo contrário, irmão, se a gente aqui, quando para estudar a Bíblia, a gente entende que Deus tinha um plano de preparar um povo para ser seu, ou seja, quando nós falamos de santidade, nós falamos de ser um povo peculiar, nós vamos ver o que? Se o povo de Israel alcançasse como nação isso aí, o que o povo de Israel teria parecido com a igreja invisível, a eclésia, a igreja dos salvos? Os atributos morais de Deus. Então Israel como nação teria amor, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fé. Tudo isso aí, o povo como nação, dessa forma, poderia ganhar todas as nações que eles quisessem para Deus. Aí alguém pode até falar, mas como que pode ter tanta certeza disso daí? A gente vai observar, por exemplo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias ali. Esses 4 jovens ali, eles vão para a Babilônia ali, segundo a maioria dos estudiosos no consenso, na adolescência. E eles 4 tiveram, dentro da sua moral, dentro da sua forma de servir a Deus, né, de se entregar a Deus, nós vamos ver aqui que eles vivendo a palavra de Deus, ou seja, representando aqui, como nós falamos, um reino sacerdotal, homens santos, peculiares, né? Nós conseguimos enxergar todas essas características nesses jovens, tanto Nabucodonosor como o rei Dario, né? Reis das maiores nações da história desse planeta. Ambos glorificaram ao Senhor, mesmo que antes, nas suas vidas, eles tinham adorado divindades desde a sua infância. Chegou um determinado momento que, pelo testemunho, pela moralidade, pela retidão daqueles homens, estes grandes governadores da história, eles glorificaram o nome de Deus. Isso nós estamos falando de 4 pessoas, para que fique bem claro, 4 pessoas. Imagina uma nação inteira nesse mesmo ideal, nesse mesmo objetivo. Como não seria o mundo? As pessoas buscando a sabedoria, o conhecimento de Deus. Porque o problema do povo de Israel foi o quê? Não por ausência de conhecimento. Nós vamos ver em Oséias 4:6. O problema foi rejeitar o conhecimento. Se nós observarmos, por exemplo, Salomão, que foi o homem mais sábio, as pessoas vinham das nações ouvir a sabedoria de Salomão. Imagine Israel como nação, tendo a sua moralidade, né? Os seus atributos ali, semelhantes ao de Deus, como não seria diferente. Então aí nós conseguimos traçar o paralelo do que aconteceu com Israel e do que é a igreja aí do arrebatamento aí. Então Deus sempre teve esse objetivo aí de uma salvação plena de todos os povos aí. Aqui nós temos um versículo que eu gostaria de compartilhar, Isaías 45, versículo de número 6 e o versículo de número 22, ó. Para que se saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Aí o versículo 22, ele vai dizer assim, ó: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ou seja, Deus era o único. Então, quando você deixa as pessoas adorarem ali qualquer tipo de divindade morta e não faz nada para mudar a situação ali nós vamos ter um grande problema. Porque aquelas pessoas irão se perder por falta de pregação, por falta de conhecimento, por negligência. E esse foi um grande problema que Israel teve de não entender qual era o plano de Deus. O segundo tema aqui, o segundo texto, vai falar lá que a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Aí nós vamos ver aqui que a questão não era a falta de fé do povo estrangeiro, não. Pelo contrário. Quando a palavra de Deus era anunciada, nós vamos ver aqui que ela, eficazmente, ela tinha seu fruto. Eu já citei agora o exemplo de Nabucodonosor. Eu citei o exemplo de Dario. Além de Dario crer, ele edita, né, sobre ali a grandeza do Deus de Daniel. Então nós vamos ver que as pessoas, quando elas eram reveladas quem era Deus, elas se dobravam a Deus.
A viúva de Sarepta aqui, algumas pessoas às vezes podem até pensar que Sarepta era uma cidade de Israel, pelo contrário. Sarepta, que era uma cidade fenícia aqui, pertencente ao reino dos Sidônios, né? Para quem não sabe, o rei dos Sidônios era o próprio pai aqui da Jezabel. Então era um território que tinha seus próprios deuses, que tinham suas entidades ali, por exemplo, como Baal, né? Que era uma das divindades principais deles ali. E quando a viúva de Sarepta, ela conhece Deus de fato, não um Deus que para ela a vida toda como Baal, foi falado mitos, foi falado relatos, aonde não se via nada acontecer, quando de fato Deus foi pregado a ela, e ela viu aqui, e ela demonstrou a sua fé, porque aqui a questão dela aqui é a demonstração de fé. Lembra do centurião romano? Centurião romano surpreendeu a todos ali, Jesus mostrou a todos o tamanho da fé daquele homem, mesmo sendo um estrangeiro. É o mesmo caso dela aqui. Prepara primeiro para mim. Então havia fé nela, convicção. Então nós conseguimos enxergar em poucos relatos aqui de uma pregação aqui transcultural no Antigo Testamento que elas obtiviam, elas conseguiam, elas alcançavam o objetivo, que era o quê? Trazer o conhecimento do Senhor às nações. Então essa mulher aqui, a vida dela vai ser impactada, vai ser mudada, simplesmente por conta que ela creu na palavra, porque ela creu em Deus, porque ela tinha fé nela. Então é isso que eu quero que o estudante aqui, o professor, consiga trazer aos seus alunos. Que a questão, muitas das vezes, de muitas nações serem inimigas de Israel, se Israel tivesse cumprido a sua missão como a igreja vai cumprir a dela, está cumprindo, muitos inimigos teriam ali sido sobrepujados simplesmente para adorarem ao Senhor. Mas como eles não conheciam o Senhor, a guerra simplesmente ali continuava ano após ano ali. Israel, em vez de levar o Senhor, Israel trouxe os senhores para dentro do seu lugar aqui. E o exemplo da viúva de Sarepta é, mesmo sendo estrangeiro, é óbvio e nos mostra que a pregação ela alcança todas as pessoas. Terceiro texto aqui vai falar o quê? A missão de Jonas em Nínive. Aqui é você que estuda, né, a palavra de Deus, que vai no culto, ouve a pregação. Quantas vezes não foram pregados esses textos aqui a respeito da missão de Jonas? E a gente vai ver, ó, que mesmo na abundância do pecado, mesmo na abundância do erro, historicamente, arqueologicamente, já foi comprovado que o povo de Nínive tinha algumas peculiaridades no tratamento dos inimigos. Então, por exemplo, esse povo aqui, as entradas das cidades colocavam seus inimigos empalados, né? Empalados ali, enfiados ali em madeiras ali na frente das entradas das suas cidades. Nós vamos ver relatos aí históricos da pirâmide de cabeças que eles faziam. Também pegavam ali os seus inimigos vivos e iam ali tirando a pele ali dos seus inimigos. Então, era um povo cruel. Ao nosso olho humano em si, pode olhar o ser cruel como alguém que não há salvação. Aí nós vamos ver que quando a pregação de Deus ela vem de encontro ao ser humano e ela o confronta e ele a escuta, alguma coisa vai ser mudada nele. Poucos relatos bíblicos, né? Eu mesmo me recordo agora de Esther convocando a nação para fazer um jejum nacional. Eu me lembro disso aí. Vamos todos agora jejuar e orar ao Senhor aí para que eu me apresente diante do rei. Isso aí foi Esther e a nação de Israel. Aí nós vamos ver que com toda a relutância de Jonas em pregar, porque Jonas sabia que Deus tem misericórdia. Se o povo se arrependesse, haveria misericórdia. E alguns têm a visão que Jonas não quis ir porque Jonas queria vingança. Outros falavam que Jonas não queria ir porque Jonas tinha medo das crueldades dos ninivitas com ele. Então cada um tem uma visão. Mas o que eu quero falar é o quê? Que quando Jonas se dispôs a ir
e pregou a palavra de Deus, nós vamos ver aqui até mesmo que a revista que ela vai falar o quê? Que o rei, né, do povo de Nínive, ele vai convocar todos para jejuar e orar. Pense bem, esse povo não conhecia o Senhor, adoravam suas próprias divindades. Quando a palavra de Deus foi revelada para eles, quando foi mostrado que Deus poderia ter misericórdia deles, dependendo da próxima ação deles, o que acontece? Um jejum, um clamor nacional. E Deus ali teve misericórdia dos ninivitas. Por quê? Porque eles buscaram a misericórdia do Senhor. Mas por que eles buscaram a misericórdia? É isso que eu quero, é que os irmãos consigam refletir. Aí agora, nesse momento, em sala de aula. Por quê? Porque pela primeira vez a palavra de Deus foi pregada para eles. Então pensa só, eu estou falando de mais uma vez um homem só. Jonas sozinho, pregando a palavra de Deus. Ali Deus conseguiu converter aquele povo a jejuar e orar nacionalmente a Deus. Imagina se os judeus tivessem cumprido a ordem de Deus de ser um reino sacerdotal. Olha como teria sido diferente o mundo antigo. Mas os judeus não fizeram isso como nação. Mas nos casos esporádicos que nós temos aqui, nós conseguimos ver como Deus fez. Se nós pegarmos, por exemplo, a genealogia de Davi, aí nós vamos ver que, no caso ali de Ruth, ali, a Moabita, ela entrou na genealogia de Jesus. Por quê? Porque ela creu. Onde ela vem dizer para Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, creio que no comportamento, no modo de vida de Noemi, ela aprendeu quem era Deus. Então nós precisamos disso. O reino sacerdotal, a igreja, aqueles que são chamados, têm que levar à frente o nome de Deus. Ou seja, tem que ser um sacerdote, tem que apresentar o Deus que você serve, o Deus da Bíblia, o Deus que salva. Isso aí nós precisamos fazer. Israel fracassou. A igreja que vai para o céu, ela não vai fracassar de forma alguma nessa questão aí. No último tema aqui é a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento aqui. Antes disso aí, a sinopse aqui diz: por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Terceiro aqui, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Primeiro, alianças de Deus. Então aqui nós vamos ver aqui que Deus ele vai ter aqui conosco, né? A aliança, né? Na questão de trazer o povo a lhe adorar. Aí nós vamos ver aqui alguns textos aqui que eu separei. Mateus capítulo 5, versículo 45, né? Capítulo 5, versículo 45 de Mateus, que diz assim, ó: para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Então aqui, vamos falar das duas alianças de Deus aqui para com as pessoas. Nós vamos ver a aliança que Deus tem aqui condicional e incondicional, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso aí. E eu creio que em alguns minutinhos a gente consegue explicar razoavelmente esse assunto aqui. Então aqui a lição ela nos dá sobre as alianças de Deus e nós temos duas. Que aqui, ó, a aliança incondicional e a condicional, ó. O segundo texto aqui que eu vou ler para ficar mais claro, Mateus 6, do 26 ao 30. Aí eu explico um pouco sobre isso, ó. Olhai para as aves do céu que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós, homens de pouca fé. A aliança incondicional com Deus, que Deus tem com todo ser humano. A chuva é para os bons e é para os maus. O sol é para os bons e para os maus. A água é para os bons e é para os maus. Então nós vamos ver o ar que nós respiramos é para todos. Então é incondicional aqui o cuidado de Deus. Aqui Deus cuida de todas as pessoas incondicionalmente. Então, às vezes, tem pessoas que pensam que por que Deus não faz isso, por que Deus não faz aquilo, porque isso é uma aliança aqui incondicional. Deus cuida de todas as pessoas aqui, indiferente do que elas pensam ou da forma que elas agem. A provisão aqui de Deus aqui é para todas as pessoas. Já a aliança condicional aqui depende do quê? Depende aceitar a proposta de Deus. Todos aqueles quanto quiseram receber, João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles quanto quiseram receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é o chamado e é a condição de você crer ou não. A todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, você pode crer, você pode não crer. O jovem Henrique foi chamado. Ele não quis aceitar o Senhor Jesus, porque ele estava pegado em outra coisa. Mas Mateus, que estava ali na recebedoria, foi chamado e ele seguiu. Então a questão da aliança condicional é o quê? Você entrega a vida a Cristo? Entrego. Então, a partir desse momento, você é feito filho de Deus. Você quer entregar a vida a Cristo? Não quero. Então, ali é uma escolha sua, é seu livre-arbítrio. Que você quer, quer. Não quer, não quer. Deus não vai justificar ninguém que não queira. Então, aqui, a aliança incondicional, o cuidado para com todos, independente daquilo que eles crerem, e a aliança condicional, que depende única, exclusivamente nesse momento de cada um de nós aí, de aceitar ou não e entregar os seus caminhos para o Senhor. A sinopse do tópico 3 é as alianças condicionais e incondicionais na Bíblia que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. A conclusão, vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade, seu alvo é revelar sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, tema da próxima lição. Então é isso que nós vamos ver aqui. Próxima lição, você vai ver, por exemplo, que os judeus, em vez de eles saírem para pregar, eles ficaram em Jerusalém mesmo depois de terem sido batizados no dia de Pentecoste. E ali o resto da história os irmãos vai na próxima lição aí, vão estudar sobre isso aí. Deus abençoe, muito obrigado. Não deixe de curtir esse vídeo e comentar. Comente lá, nós precisamos do seu comentário também. Inscreva-se no canal. Fiquem na paz do Senhor e parabéns aos professores, pois aí vai ser o seu dia, né? O dia dessa lição vai ser o dia dos professores aí. Deus abençoe cada um aí que tem dedicado o seu tempo aí. Em nome de Jesus, muito obrigado.